Hoje voltamos aqui no nosso podcast Diálogos com Raquel Rossi e eu vou conversar com uma pessoa muito especial, porque dessa mulher que está aqui comigo nesse podcast, que se chama Dulce Nascimento, eu pude adquirir alguns conhecimentos para a minha vida, não só pessoal, mas profissional, na área da advocacia consensual. Então, hoje eu estou aqui com a Dulce Nascimento, né, especialista em advocacia consensual, mediação de conflitos, professora, capacitadora de mediadores e de advogados. E, Dulce, esse espaço de hoje para mim é muito importante porque eu quero que as pessoas te conheçam para que você possa trazer para o advogado, para o recém-advogado, para o advogado que está no mercado de trabalho e que talvez esteja buscando um outro caminho na advocacia, um norte dentro do mercado atual que a gente vive, né? Numa advocacia que nós sabemos que está assoberbada de processos judiciários, cheio de ações que não se findam. E eu queria hoje bater um papo contigo sobre essa temática, tá? Sobre a advocacia consensual. Você tem um livro, não é isso, Dulce? Me fala um pouco desse teu livro, que para mim foi um norte para o meu mercado de trabalho. E depois a gente vai fazer algumas trocas aqui, algumas conversas. Raquel, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui contigo, que é sempre uma enorme alegria e uma grata satisfação, e dizer-te que este programa é um sucesso. Tu tens feito uma jornada da qual eu me orgulho muito, daquela semente que virou uma flor, uma árvore e que já dá fruto, então isso deixa-me muito feliz. E a forma como nós de facto aí começámos essa jornada e como hoje estamos, e isso é muito gratificante de ver, e eu fico mesmo muito orgulhosa de tudo isso. Então eu quero começar por aí. A Extinção da Advocacia, como você conhece, que é o livro que eu escrevi e que de alguma forma foi também um momento que nos aproximou mais ainda, que fizemos juntas, lado a lado aí esse projeto de estudar com o autor o livro, e portanto também te agradeço dessa tua provocação. E ele nasce dessa necessidade que eu identifiquei no mercado, que era uma necessidade que de alguma forma na minha jornada eu tinha sentido, que é da falta de uma compilação daquilo que são os conhecimentos que o profissional da advocacia precisa de ter para ele sair da sua caixa, para ele sair da sua zona de conforto. Então, para ele ir mais além. Tanto que um dos pontos do livro vamos falar sobre o óbvio. Exatamente, porque nós acabamos por dar por adquirido determinados temas que não temos. Então esse livro ele surgiu dessa necessidade que eu senti que havia, dessa minha vontade de partilhar a minha jornada, porque eu acredito muito que se esta jornada de conhecimento que eu faço há mais de 30 anos, se eu não partilho, vai morrer em mim, então não tem valor absolutamente nenhum. E por isso eu considero que eu preciso não só de interiorizar aquilo que eu fui trabalhando, aquilo que eu fui aprendendo e entregando de uma forma mais simples do que aquilo que eu recebi, porque só assim é que a humanidade cresce de um jeito mais rápido, de uma forma mais fluida e mais eficaz. Essa é a razão daí de ser do livro. Eu fiquei muito feliz com o nosso projeto, né? Tem uns 2 anos já, talvez? 2 para 3, sim. Passa rápido. Uma ideia muito interessante, né? E criou muita conexão. Eu acho que o teu livro ele tem um embasamento teórico, mas com viés prático, quando você fala do triângulo, né? Sim, do triângulo consensual. Dulce, eu lancei uma mentoria, um curso, seria um curso, não é uma formação, seria um curso para advogados, tem uns 2 ou 3 meses, que se chama Mediação na Prática Jurídica, porque nós sabemos que o advogado, quando está atuando na advocacia, ele não pode se denominar mediador, porque o advogado, obviamente, precisa ser parcial para o seu cliente. Ou, se estiver advogando numa advocacia consensual, atendendo as 2 partes, minimamente ser parcial para os 2 lados, né? Trabalhar de forma conjunta. E eu vislumbrei, né? Eu fiz uma pesquisa pela internet, uma pesquisa com dados, e eu descobri um grande número de advogados que não conheciam a mediação.
tá? Principalmente advogados recém-advogados ou só bacharéis. E aí eu criei um curso, não para formar advogado mediador, mas para dar uma capacitação para o advogado conhecer sobre mediação. E dentro disso, eu percebi que os advogados, até aqueles já formados há algum tempo, não têm nenhuma experiência de mediação, e tem muito preconceito com relação a esse instituto. Eu queria te perguntar, se você pudesse olhar para um advogado recém-formado hoje, tá? Qual seria a verdade dura que ele precisaria ouvir sobre o futuro da advocacia tradicional no Brasil? A extinção da advocacia como você conhece. Essa era a realidade crua que ele precisa de ouvir. E isso tem de ver com o quê? Eu sou do tempo em que ainda havia fax no escritório e que os computadores estavam a começar a entrar e do fax iniciou-se o correio eletrónico. Uhum. E houve muitos advogados que deixaram de advogar porque eles não deram conta da necessidade de transformação que tinham que fazer em termos tecnológicos, em termos daquilo que era a informática a entrar no nosso mundo. Hoje, aquilo que eu sinto e o motivo pelo qual eu entendo que os profissionais da advocacia se devem preocupar é pela falta de capacidade, pela falta de competências, mais em termos de habilidades e atitudes humanas. Porque ao longo dos tempos, as universidades de Direito, e nós sabemos que em particular o Brasil tem aqui um enorme desafio, que é a quantidade de faculdades de Direito e de formados em Direito que sai e de advogados que existem no mercado, mas por outro lado o Brasil tem uma coisa absolutamente extraordinária, que é o facto de que desde 2018 estas temáticas dos métodos consensuais, mediação, conciliação, arbitragens, dispute boards e tantos outros, eles passaram a fazer parte obrigatória da grade curricular. Então isso significa que os profissionais que estão a começar a chegar no mercado e que têm experiência também em termos de competições de mediação, competições de arbitragem, competições de negociação, são profissionais que eles já começam a entender que o mercado demanda outras respostas para as quais os profissionais que estão há mais tempo não têm essas competências, não têm esse conhecimento, não têm essas habilidades e muito menos essas atitudes. Então, nesse sentido, há aqui um diferencial dos novos profissionais que vão entrar na advocacia, que ela tem de ser tida em consideração, porque não são só os novos profissionais que vão entrar na advocacia, é a sociedade para a qual esses profissionais advogam. Porque nós estamos a evoluir enquanto sociedade e essa evolução tem de ver muito com mudanças e transformações de necessidades. Hoje em dia, se nós formos perguntar a um jovem de 20 ou 30 anos se ele tem disponibilidade de tempo para esperar por uma sentença durante 8 ou 10 anos, é óbvio que nem 3 ou 2 anos ele quer, quanto mais 8 ou 10 anos. Então, a vida está a mudar, o mundo está a mudar e a advocacia ela não pode ficar parada no tempo. E isso significa que esses profissionais que têm mais resistência com estes mecanismos, eles de uma forma ou de outra, eles vão ter que se adaptar. Ou eles vão passar a ser aquele advogado que no início da minha carreira, ele se aposentou porque ele só sabia mexer no fax. Hoje não é mais uma questão, e eu sei que a inteligência artificial, ela de alguma forma entra como que um mito de que não, a tecnologia agora evoluiu para a inteligência artificial. Sinceramente eu não acredito nisso, porque quando o cliente vai ao escritório do advogado, ele precisa de criar uma conexão e uma empatia com aquele profissional. E essa conexão e essa empatia com esse profissional tem de ver com habilidades humanas que aquele profissional tem. Então a forma como ele escuta, a forma como ele questiona, a forma como ele faz um resumo, a forma como ele faz um planejamento, a forma como ele identifica e esclarece o cliente, por muito sangue no olho com que o cliente venha, que aquele método talvez não seja o mais adequado. Então
Exemplo, quando eu trabalho essa temática com os advogados para eles entenderem, uma das questões que eu faço é qual o diagnóstico que você elabora com o seu cliente, conjuntamente com o seu cliente, para identificar o método mais adequado. E eles perguntam, diagnóstico, como assim? O cliente fala, eu identifico o direito, aplico o direito e vejo qual é que é a peça que nós vamos, qual é que é a via que nós vamos entrar pelo judiciário. E eu pergunto, e você informa o cliente que no judiciário ele não vai poder falar? Você informa o cliente que no judiciário ele não vai poder dizer qual é que é o seu pedido, qual é que é a sua necessidade. Qual o seu sentimento. Qual o seu sentimento, né? Exatamente. O que é que você pretende, ou o que é que o cliente pretende efetivamente alcançar. Então, há uma série de questões que elas precisam de ser tratadas e isso tem muito a ver com a humanização do direito, que é algo que vários de nós já começámos a entender a importância, então é gratificante de ver, em particular aqui no Rio, e tu em concreto, o movimento que tens feito, até junto da própria OAB, de como isso entra nesta lógica de que nós precisamos de fazer esta mudança e que o advogado com mais experiência técnica, ele ainda está a tempo de ele entender que estas práticas jurídicas diferenciadas lhe vão dar mais valor e com isso lhe vão dar mais remuneração. O advogado que está a entrar no mercado, ele precisa de entender que apesar de ele ver o mercado a ser um mercado que judicializa, ele pode ir no contrafluxo e isso não significa que ele esteja errado, porque ele naturalmente ele traz essas habilidades inatas de ir de uma forma diferente porque faz parte de uma geração diferente. E aí nós começamos a entrar numa outra questão que me parece que também é interessante abordarmos em relação a essa tua provocação, Raquel, que é a questão como eu ia dizer isto, da forma como nós enxergamos o mundo da advocacia e da forma como nós enxergamos os clientes. E isso tem de ver com aquela lógica de que quando o cliente chega ao escritório, ele procura uma solução, ele não procura o problema. E isso é... Ou o judiciário, né? Ele quer uma solução. Ele quer uma solução e não necessariamente... Exatamente. Né? E quando ele vem com uma questão de que o judiciário vai resolver, é a obrigação ética e deontológica do advogado o alertar sobre o mito de que o judiciário vai resolver. E esclarecer que existem outros caminhos, que existem outras formas que ele efetivamente pode tentar. Porque, mais uma vez, lembrando, o advogado ele não tem um dever de resultado. Não. O advogado ele tem um dever de quê? Ele tem um dever de indicar por onde é que nós vamos. De entregar um procedimento. Isso, né? Qual isso, o procedimento exatamente. Que ele vai entregar vai depender do conflito. Exatamente. Né? E do perfil dele, do conflito, também daquilo que é o perfil dele, eu passei que ele quer. por uma situação, eu não posso aqui expor nomes, né? Mas recentemente, estávamos 3 advogados conversando e já existia um conflito fato real e escalável. E esse advogado nos representa em um determinado contrato. E eu conhecendo a mediação, né, e vendo o quanto que esse conflito que eu já estava vislumbrando crescer, porque você sabe que a prática da mediação é muito interessante, né? Porque nos leva a ter um olhar bem diferenciado do conflito e da pessoa. Conflito e pessoa, né? Conflito tem a ver com a dinâmica da comunicação, a dinâmica da inter-relação e tal. E a pessoa tem a ver com emoções, sentimentos, necessidades. Só que se entrelaçam, né? Somos pessoas que vivemos numa inter-relação o tempo inteiro. E eu estava vislumbrando nessa relação contratual que a questão ia aumentar. E nós marcamos uma reunião, foi até na OAB. Estávamos eu, um outro advogado, e esse advogado que presta serviço para nós. E eu conversei com ele abertamente, falei, olha, doutor, nós precisamos de uma intervenção, não jurídica, mas uma intervenção na relação das partes que fazem parte desse contrato. Tá? Eu sugiro, de fora, porque eu não posso mediar, porque eu sou parte, eu estou na parte contratual, que vocês indiquem um mediador. Ok?
para poder prevenir conflitos futuros e resolver, tentar buscar soluções para o conflito que já está existindo. E a resposta que eu tive foi: nós não fomos contratados para fazer isso. Do próprio advogado. Eu falei: sim, deixa eu explicar, talvez de uma maneira melhor, assim, para que a gente possa entender o que a gente está precisando. A gente está precisando de um profissional que não é o doutor, que o doutor é advogado aqui, né, nesse caso, que faça uma intermediação para que esse conflito não escale, porque vai escalar. E ele falou: nós não fomos contratados para fazer esse trabalho. Em um grande escritório no Rio. E é isso que me assusta, né? Porque você vê profissionais competentes, profissionais que estão atuando, que estão trabalhando, que têm clientes, que têm demanda, ok? Mas que não sabem lidar com o que já está existindo, que é um aumento de conflitos consideravelmente dentro da sociedade. Não só na família, como em condomínio, como em empresas, né? Sim. Escolas, por exemplo, também, né? Várias mães, mudando um pouco o foco, várias mães, eu sou mãe, né? Tenho filho pequeno, escolas que não estão conseguindo administrar essa nova era dos jovens, né? De conflitos que surgem dentro da escola. Os pais se sentem insatisfeitos, querem tirar os filhos da escola, porque não houve a prestação, talvez, ali, da expectativa do pai. E não tem um gestor, um mediador para resolver aquele conflito, para que não litigue, para que não entre em uma ação. Sim. Aí é que eu falo, né, Dulce, que há um grande mercado no Brasil para se trabalhar na formação desses advogados. Que você já está nesse trabalho há muito tempo, há muitos anos. E eu fiz essa pesquisa, né, na internet, e eu colhi mais de 800 respostas de advogados interessados em conhecer a mediação. Legal. Em conhecer a mediação. E se não for a mediação, outros meios adequados, né, que levem os seus clientes, que já existem, para um caminho menos litigante. Porque eu, do lado de cá, como parte, eu senti. Sim. Eu fiquei olhando ali aquela dinâmica na conversa, na reunião, e falei assim: não sabe nem oferecer para mim, que eu estou aqui pedindo, falando: doutor, olha só, eu não estou querendo a sua atuação jurídica. Eu estou te pedindo se você conhece alguém para indicar. Porque eu, como parte, eu não poderia indicar um mediador ali, naquele momento, porque eles iam me dar como parcial. Sim. Então, eu fui a quem? Eu fui ao escritório. Claro. Eu cheguei no escritório, que a princípio é um profissional contratado, né? De fato, tá ali, tem contrato do jeitinho. Falei: olha só, o que você tem para me oferecer aí? Que a gente está precisando. E a gente não tem esse serviço. Aquilo que tu estás a dizer, Entende? Entendo perfeitamente, e isso é a resposta da sociedade a essa extinção dessa advocacia. Isto é, o que é que eu quero dizer com isto? Quando nós pensamos na evolução da sociedade, cada vez mais, e como tu trouxeste, a sociedade, ela conhece aquilo que ela quer, aquilo que é importante para ela. E cada vez mais a sociedade, aquilo que quer é uma resolução do problema e uma resolução imediata. Quando nós buscamos um profissional da advocacia, já é um bom princípio, porque a maioria da sociedade aquilo que faz um Google, ou agora faz um GPT, ou outra inteligência artificial da vida, e começa ela própria a tentar resolver os seus problemas. Por isso é que os profissionais da advocacia, eles precisam de entender de uma vez por todas que trabalhar de uma vez por todas, que trabalhar num só caminho, que é o caminho da judicialização, não atende à demanda e não atende a uma demanda reprimida da sociedade. Reprimida. Porque muitas das vezes aquilo que a sociedade diz é assim: eu tenho aqui um problema, mas na verdade não é um problema, é só uma chatice, é um incómodo. Isso. E aí vai engolindo aquele incómodo, vai ficando com aquele incómodo, e aquele incómodo vai escalando, vai se transformando numa coisa muito maior, mas ela prefere isso. Porquê? Porque
existem profissionais da advocacia que não dão resposta, como esse que tu acabaste de dizer, e o judiciário que também não dá solução. E por isso nós precisamos de entender, e quando eu digo nós, eu estou a falar-me, a referir-me à classe em geral dos profissionais da advocacia, que assim como nós já vimos na área, por exemplo, da saúde, uma enorme evolução daquilo que são os métodos tradicionais e aquilo que são os métodos não tradicionais, nós também precisamos de evoluir na prática da advocacia, para aquilo que é um método tradicional, que é um método adversarial, mas para aquilo que é, digamos, a gênese da humanidade. E a gênese da humanidade não é o conflito, não é o confronto. Não, a gênese da humanidade é a compaixão. É a compaixão, é a inter-relação, é nós vivermos numa sociedade sã, pacífica. Marshall diz que a nossa natureza é compassiva. Exatamente, essa frase é maravilhosa. Então, adoro. Quando nós tomamos essa consciência, essa ciência, aquilo que nós verificamos é que, por norma, o advogado, ele é, e eu costumo usar esta expressão, o advogado ele é formatado para ser litigante. Porque ele passa 5 anos na universidade a ter acesso à informação e à formação e à formatação para litigar, para convencer o outro de que tem razão, ao invés de ele, pelo menos, ter um percentual da sua formação aquilo que é a gênese de ser advogada e ser advogado, que é resolver efetivamente o problema das pessoas encontrando soluções que sejam soluções práticas, que sejam soluções efetivas. Então, quando nós temos essa situação que estás a trazer, aquilo que nós precisamos de identificar e de dizer é que a insatisfação desse cliente vai gerar que esse cliente não volta àquele profissional da advocacia e esse cliente ele não vai recomendar aquele profissional da advocacia como alguém que resolve o seu problema. Diferentemente, se esse advogado te tivesse acolhido, se ele tivesse dito, bom, entendo aquilo que está a dizer, eu não fui contratado para isso, mas ainda assim isso é uma realidade que eu conheço, eu não sou expert nessa área, mas eu conheço, então no meu escritório eu tenho outros advogados que atuam nessa área, que advogam na mediação, ou que já tiveram alguma capacitação naquilo que é o triângulo do consenso, né? O triângulo consensual que eu desenvolvo e que está no livro, que é conflito interrelacional, comunicação integrativa empática e negociação circular por valores. Se ele domina, ou se ele pelo menos já passou transversalmente por estas 3 áreas do saber, ele vai entender que essa é uma necessidade do cliente que tem que ser atendida. Dulce, quando eu conversava com esse advogado, não foi só com esse, não, outros advogados também, né? Eu venho conversando, eu venho provocando os advogados, porque eu estou pesquisando, eu estou querendo saber realmente de fato o que eu consigo vislumbrar no advogado como parte, porque a gente está acostumada nas mediações, a gente consegue identificar, obviamente a gente checa com os mediados, óbvio, né? Nós não somos aqui magos que a gente adivinha, não é isso? Claro. Né? Mas a gente, com a experiência, a gente acaba observando quando existem algumas falas, né? Alguns desconfortos, como você falou, alguns incômodos. Um advogado que tem essa visão consensual, que trabalha esse pilar, o pilar também da comunicação, da gestão emocional, né? E também da negociação, ele já vai ter um olhar diferente para esse cliente que está clamando por uma ajuda, por uma solução. É muito frustrante você perceber, eu falo isso com toda a verdade no meu coração, que nós, a sociedade, os clientes, a sociedade que demanda de uma solução de conflitos, quando você bate no escritório e você não consegue obter do advogado uma clareza Sim. do que ele realmente pode oferecer. Né? Eu tenho um outro exemplo, agora recente. Eu estava passando por uma situação de conflitos e, obviamente, eu como parte dentro desse conflito, a gente se sente envolvida emocionalmente. Então, o ideal é que você realmente contrate um advogado ou um mediador para fazer aquela situação ali. Inicialmente, eu falei, vou contratar um advogado para resolver isso para mim. Eu tentei negociar com um profissional, não funcionou. E eu conversando com uma outra colega, mediadora, ela falou, Raquel, tenta a mediação. Eu falei, ok, eu vou fazer esse caminho, até porque eu acredito, né? Acredito no caminho da mediação. E aí nós marcamos uma mediação. Na primeira consulta, na primeira sessão, transcorreu lá, ok. E o advogado muito mal preparado,
não fala, não dialoga. E eu do outro lado como parte, como mediando, vamos dizer assim, medianda, né? Eu esperando. Assim, oferece alguma coisa? Eu do outro lado, né? E foi interessante porque eu estava ali também testando até onde... Que, na verdade, eu já tinha uma percepção de que não ia sair acordo ali, tá? Mas eu estava aberta. Eu ainda me coloquei ainda para tentar buscar um acordo, porque seria o melhor caminho, com certeza. O advogado, nada. Não sai. Ele não consegue verbalizar, ele não consegue olhar para o cliente dele, que seria o meu adversário, nesse processo, que possivelmente eu teria que entrar. Ele não consegue olhar para o cliente dele e perguntar para o cliente dele, que não sou eu, é o outro, dizer assim, fulano, o que você vislumbra dessa relação aqui? Você consegue identificar alguma possibilidade de acordo? O que te satisfaz? Como que você acha que você chegou nessa situação aqui com essa outra fulana que está aqui, que sou eu? Né? Então, eu vejo uma carência, Dulce, muito grande por parte dos advogados. Raquel, isso que tu estás a dizer reportou-me ao momento em que eu era uma advogada tradicional. No momento em que eu era uma advogada tradicional, eu tinha um modelo mental, que era um modelo mental, chamado modelo mental fixo, não é? E nesse modelo mental fixo, a única coisa que eu escutava do meu cliente era os factos, a prova e como é que eu ia subsumir o facto à prova. Assim que transcorreu a mediação. Eu estava dentro de uma mediação, tá? E aquilo que eu te quero dizer com isto é o quê? É que nós temos que entender que todos nós estamos no mesmo barco. Isto é, está no mesmo barco aquele profissional da advocacia que já despertou para que existem outros modelos, para que existe um mercado abundante e um mercado efetivamente onde é muito mais prazeroso trabalhar. E existem aqueles clientes que têm sangue no olho e existem também aqueles outros advogados que ainda não conseguiram olhar para fora da caixa. E esses advogados que ainda não conseguiram olhar para fora da caixa, sempre que eu encontro um advogado ou uma advogada, eu lembro-me do momento em que eu era uma advogada adversarial e em que eu era uma advogada combativa e em que eu era uma advogada que eu só conseguia enxergar a questão objetiva do conflito. E eu faço esse esforço em mim porque eu acredito que nós só conseguimos construir empatia quando nós nos lembramos como é que era estar naquele lugar. Os medos que nós tínhamos, a frustração que nós sentíamos, o receio de ser rejeitado, de ser visto pelo cliente como o que é que está aqui a fazer. E aí o mantra que eu criei para a advocacia consensual, que é eu sou parte da solução. Esse teu mantra é sensacional. Porque isso muda, parte da solução. Muda todo o foco do profissional da advocacia. Então é necessário esse sentimento de que o advogado não está ali a fazer nada, de que ele tem que trazer uma resposta, tem que trazer uma resposta imediata na ponta da língua e que ele só é visto pelo advogado como competente se ele conseguir ser aguerrido, se ele conseguir falar alto, se ele conseguir convencer o outro de que ele tem razão. Então, quando nós temos este tipo de postura, nós precisamos de acolher e de dizer, olha, tudo bem ser assim, tudo bem estar aí, mas também abre espaço para entender que existe uma outra possibilidade de enxergar aqui, de olhar aqui para outra forma, de ajudar e fazer parte da solução. Então, vem para junto. Exatamente. Vem para junto e vem ver que existe uma relação, existe um relacionamento, existe imagem de todos os intervenientes, existe uma outra coisa, que são os honorários do próprio advogado. Sim. Então o advogado, de uma vez por todas, ele precisa fazer contas. Você acha que... Exatamente, você falou da questão dos honorários e agora me chamou a atenção para um fato. Você acredita, olha que interessante o que eu vou te perguntar, que se o advogado pode pensar que se ele sair desse papel do advogado na caixa, que seria, quais são as provas? Não. O que você tem aí? Né? Para esse advogado que se denomina parte da solução, você acha que ele pode, ele teme
que o cliente dele acredite que ele está misturando as coisas e que não está sendo um advogado na caixa, como o cliente gostaria que ele fosse, porque o cliente busca o advogado que vai ver prova, que vai ver aquilo, não. Né? Ele quer resolver, mas ele acha que o advogado tem que ser aquele advogado da caixa. Quais são as provas, doutor? Minhas provas são essas daqui. Porque nessa mediação que eu participei, eu percebi isso. O outro, vamos dizer assim, o meu adversário, né, a outra parte, estava o tempo inteiro falando de provas. Porque eu tenho um documento, porque você não tem, porque você sabe que você estava errado aqui, errado ali. O advogado calado. Ou seja, quando ele se cala, ele está concordando com o que o cliente está falando, né? Ao invés dele levar o caminho para um outro lugar do tipo, eu sou parte da solução, e fala, fulano, olha, eu compreendo que você tem aqui as provas, vamos pensar juntos numa solução. Vamos escutar a Raquel para ver o que ela está trazendo e ver o que você, de repente, poderia trazer. Mas ele não, ele se cala e a outra parte fala de provas, ele fica calado. Eu acho que esse tipo de advogado, que é esse que você está falando, que era o teu perfil anterior, deve ter receio de sair da caixa. Tem mais receio do que sair da caixa. Porque parece que está vindo ao meu favor, que quando ele fala assim, vamos escutar a Raquel para ver o que vocês poderiam chegar numa situação. Tem de ver, Raquel, pelo menos do meu ponto de vista, tem uma história, que eu acho que é uma história muito interessante, que é uma história que não é minha, é uma história que se conta em vários ambientes, sobre a questão da diferença entre o preço e o valor. E a história diz de um canalizador que foi chamado para tratar de um cano em casa, de uma senhora, e ele chegou, observou a parede, fez ali alguns cálculos, pegou no seu bloquinho, voltou lá, fez outra vez mais uns cálculos, pegou no martelo, pegou no seu escopo e fez um buraco minúsculo na parede, reparou o cano, fechou aquele buraco minúsculo na parede e cobrou 8.000 reais à senhora. E a senhora ficou... Como assim? 8.000 reais? Você teve aqui 20 minutos, mais 10 minutos para partir a parede, reparou isto rápido e agora, assim, 8.000 reais? E a questão não é o valor que ele cobrou. A questão foi que ela não ficou com a casa destruída, não ficou com a casa inabitada, não teve problemas com a vizinhança. Então olha o valor que ele lhe entregou. E isso tem de ver com o quê? Com o conhecimento que aquele profissional tinha daquilo que era a expertise dele para entregar a solução. Então aquilo que nós trabalhamos, digamos assim, na profissionalização da advocacia consensual, é que os advogados consensuais, eles são bons de briga, mas eles são muito melhores a resolver estrategicamente o conflito porque o foco deles é na solução. Então quando ele recebe o cliente, ele vai dizer, olha, eu sou muito bom de briga, nós podemos judicializar, mas vamos aqui conversar os dois. Se nós judicializarmos, o investimento na ação judicial é este, o risco é este, faltou isso. Aquilo que nós vamos ter é isto, aquilo. Então ele faz uma análise de risco do processo judicial. E aí, como ele é expert em outras metodologias, ele vai dizer ao cliente, agora vamos analisar outros processos que eu tenho aqui para lhe mostrar. Então, se eu o acompanhar na mediação, a probabilidade de, ou melhor, antes da mediação, se eu fizer uma negociação, não é? Porque o advogado ainda pode tentar uma negociação indireta, se eu fizer uma negociação, eu posso concluir por uma solução, e aí o valor do meu trabalho será este, e eventualmente tem que ser mais elevado. Mas pode acontecer de essa relação já estar tão desgastada entre vocês, ou o meu colega do outro lado, ele não ter a mesma expertise que eu tenho, então eu já me valorizo com o meu cliente, que eu vou inclusive a ter que o ajudar, a ele nos ajudar. Então você não estranha, porque talvez eu possa parecer que eu estou do outro lado, mas eu não, eu estou do nosso, tá? Então você fique seguro, né? Você fique seguro. E essa pode comunicação acontecer, pedagógica tem que haver, tem que haver com o seu cliente. Né? E pode acontecer de nós termos que contratar um terceiro, e isso vai implicar um investimento. Esse terceiro vai ser escolhido por nós vamos ter independência e autonomia na marcação das agendas, daquilo que são os timings, daquilo que são os encontros. Sim. Então tudo
tudo isso é algo que eu vou ter que apresentar pedagogicamente e educacionalmente para o meu cliente, e eu vou ter que ter a segurança e a confiança de que se ele disser, não, eu não quero isso, eu quero é sangue no olho, eu quero é uma ação judicial, eu lhe dizer, olha, tudo bem, mas aquilo que eu lhe peço é que lá à frente, quando você não estiver satisfeito pelo facto de você escolheu esse caminho, está tudo bem de você voltar aqui, ter comigo, porque eu estarei aqui de portas abertas para o representar em outros métodos que não o judicial. E procurar a solução. E continuarei a ser seu parceiro. Então, porquê? Porque ao longo da vida de advogada, que comecei no século passado, e dessa minha jornada como advogada, aquilo que eu identifiquei, Raquel, é que o profissional da advocacia, ele tem um tipo de clientela que é a clientela da boca, de falar do boca a boca, não é? Clientela do boca a boca, que é aquela clientela que não só é fiel, como ela efetivamente ela partilha como foi ser teu cliente. E essa clientela, pelo menos da minha experiência, aquilo que eu tenho, é que sempre que eu consegui construir uma solução utilizando métodos consensuais, utilizando técnicas e ferramentas não adversariais, não só eu consegui que essas pessoas elas ficassem de facto muito mais satisfeitas com a solução que encontraram, como ainda elas passaram a indicar, e isso é um facto de que essa clientela ela nos traz outros clientes, isso é com algo certeza. Imperdível. Então assim, dentro desses últimos meses, né, e que eu vivenciei e que eu fiz esse curso de mediação na prática jurídica para advogados recém-formados, advogados já atuando, mas que estão insatisfeitos com o mercado de trabalho, ou advogados que querem trabalhar com algum propósito, que eu acho que na vida, acho que se você não tem propósito, eu acho que você é uma pessoa infeliz, você não tem identidade, né? Porque qual a sua identidade? Quem é você? Né? Por que você está aqui? Qual é o teu chamado? E muitas pessoas usam o profissional como um chamado, como um propósito. Outras pessoas não. Elas não usam o profissional como um chamado, um propósito. Elas têm um trabalho e depois elas têm talvez outros projetos que trabalham o seu propósito. Né? Por exemplo, trabalha numa igreja, trabalha numa instituição e tem o seu trabalho ali e tem o seu propósito em outro lugar. Né? Ainda que a gente precisa colocar propósito em tudo na vida. Mas aquele advogado que tem na sua carreira esse chamado do propósito, então faz todo sentido esse advogado conhecer, e não é conhecer somente, né? É conhecer, treinar, praticar, aprender, errar, ajustar, né? Propor. Sim. E vai trabalhando e vai movimentando no decorrer do seu trabalho. Isso me chama muita atenção porque quando eu estou do lado de cá como cliente, como medianda ou como cliente, eu vejo realmente uma falta muito grande de expertise, de trabalhar nessa área do consenso do advogado. Então, por exemplo, eu já poderia ter tido 2 soluções em 2 casos distintos. Sim. No primeiro exemplo que eu te falei, que eu conversei com um advogado, e no outro exemplo que eu estava como medianda, esperando que o advogado da outra parte trabalhasse ali como se fosse parte da solução. E não teve isso. Então, assim, a gente tem um caminho muito grande para trilhar, né, Dulce, eu acho ainda. Tem muita coisa. Queria que você falasse do Oceano Azul, né? E a gente já está chegando aqui perto do final, né, do nosso podcast. Eu queria te dar aqui as considerações que você queira trazer, né, para as pessoas que estão nos escutando. Porque qual seria assim uma mensagem, né, para os advogados, para os estudantes de direito, enfim, para aquelas pessoas que acreditam na advocacia ainda, né? Ainda não, que acreditam na advocacia como uma profissão, né, que realmente que faça diferença na sociedade. Tu falaste aí numa coisa que é o propósito, e quando nós falamos em propósito da advocacia, nós precisamos de nos lembrar que a justiça é um dos pilares da democracia. E ser advogada ou ser advogado significa ser uma dessas bases, é fazer parte dessas bases, porque sem advocacia não há justiça. E
qualquer um de nós que cursou Direito e que fez a prova da Ordem dos Advogados e que é efetivamente profissional da advocacia, seja de que forma for, tem esse propósito de estar e fazer parte da justiça, desse tal pilar. Isso. Nesse pilar de justiça, nós precisamos de entender que uma coisa é o acesso ao judiciário e outra coisa é o acesso à justiça. Então há aí um nicho de mercado que está carente de profissionais qualificados. Há um nicho de mercado que tem exatamente aquilo que na administração se fala do conceito do oceano azul, que é um mercado de abundância, um mercado de privilegiado para aqueles que querem atuar de uma forma diferente. E existem clientes para esses profissionais da advocacia. Então isso eu não tenho a mínima dúvida em relação a isso. E aquilo que é digamos, uma jornada que nós temos vindo a fazer desta transformação dos profissionais, ela precisa também de ser acolhida e de ser conhecida pela sociedade. E este tipo de iniciativas que tu tens aqui, ela também chega aos ouvidos da sociedade. E isso vai significar que eu acredito que daqui a 3, 5 anos, e nesse aspecto, mais uma vez, para mim o Brasil está à frente no mundo. Então muitas das vezes eu escuto aí comparações com outros países, com outros ordenamentos, estão muito mais à frente. Sinceramente, daquilo que é o meu conhecimento, eu não concordo, eu discordo em absoluto, porque eu não conheço nenhum lugar no mundo onde exista a instituição de matérias obrigatórias na grade curricular do curso de Direito, como existe no Brasil. Eu não conheço nenhum lugar no mundo onde nós tenhamos ordens dos advogados com comissões de mediação e com comissões de práticas consensuais, multiportas e outras por aí. Então, isso é a realidade do Brasil, e o Brasil é um case study para outros países e para outras realidades. Então, nessa lógica e nesse aspecto, eu acredito muito que esta referência que nós somos, ela irá mudar todo o ambiente em que nós estamos. E por isso esta mudança ela tem que acontecer, porque se não acontecer extingue-se, e isso é impossível, porque a advocacia ela é essencial para essa concretização. A gente termina então com a extinção da advocacia que você conhece. Exatamente, né? Não a extinção da advocacia como você conhece. Como você conhece. E não a extinção da advocacia por si só. Dulce, grata por estar aqui comigo, é uma honra te receber e você ter igual. vindo aqui pra gente conversar um pouquinho sobre esse tema muito relevante, né, pra nossa vida, tá bom? Obrigada, Raquel. Obrigada. Parabéns pelo evento e aqui pela disponibilidade.